Sem mais delongas, Ted Gunderson. Muito obrigado, Paul. Eu estive aposentado do FBI por 20 anos. Há pouco mais de 20 anos. E não foi por acaso que me envolvi nestas coisas, nessas questões. Quando falo sobre essas questões, estou falando sobre um vasto número de tópicos. E essas questões envolvem o mais alto nível do governo, o nível mais alto do topo de indústrias, empresários do mundo. Eu levei cerca de 17 anos antes de eu perceber e ser capaz de documentar alguns dos tópicos que serão discutidos aqui hoje. Tópicos sobre os quais falarei e também tópicos que Bruce, minha amiga, vai falar. De qualquer maneira, eu me aposentei do FBI em 1979. Na época, eu tinha mais de 700 funcionários sob meu comando. O orçamento era de 22 milhões de dólares e eu fui um dos principais executivos na organização. E logo após a minha aposentadoria, abri uma empresa privada de investigação, entre outras coisas, consultoria e coisas assim. E adiante, um dos meus clientes era um amigo, o Dr. Jeffrey McDonald. Donald McDonald é um ex-boina verde que foi condenado pelo assassinato de sua esposa e 2 filhos no Fort Bragg em 17 de fevereiro de 1970. Isso foi em 1979, 9 anos depois. Ele tinha acabado de ser condenado e sentenciado a 3 prisões de sentenças perpétuas. Eu visitei o Dr. McDonald e ele disse: "Eu sou inocente." Eu disse: "Doutor, se você for inocente, eu vou trabalhar no caso. E de agora até lá, nós vamos te libertar." Ele ainda está cumprindo 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua. 10 meses depois, após a obtenção do caso, eu conversei com a garota de chapéu mole que estava parada na esquina. Para aqueles de vocês que estão cientes da história, da visão fatal, do filme, do livro best-seller, Mike Holt, para a cena de 4:30 da manhã. Eu vi esse boné mole e conversei com ela. Obtive uma confissão dela em 25 de outubro de 1980. O nome dela é Helena Stokes. Helena me disse: "Dr. McDonald não cometeu esses assassinatos. Esses assassinatos foram cometidos por um grupo de culto satânico. E eu fui iniciada no culto naquela noite." Eles deixaram o Dr. McDonald como morto em uma de suas declarações. Em outra declaração, ela disse que eles o deixaram vivo para que ele sofresse por ter perdido sua família. E sabendo muito bem que ele seria enquadrado por isso. Então, eles estavam sempre nesses casos, sempre havia algum conflito. Mas, basicamente, tornei a formação pública e coloquei na TV nacional. As pessoas absolutamente saíram de todo lugar do país e disseram: "Eu sei de tudo sobre culto e movimento satânico no país hoje. Eu estou tentando sair. Eu sou de culto multigeracional e que eles continuam." Eu não poderia deixar de acreditar que as pessoas estavam saindo de Washington e contando a mesma história. Indivíduos saindo da Flórida, Nova Inglaterra, Califórnia, Sudoeste, Meio Oeste, assim por diante. Esse foi o início do meu conhecimento. Agora, por que eles foram atrás do Dr. McDonald? Essa seita estava envolvida na distribuição de drogas para cima e para baixo no leste da costa. Naquela época, eles estavam trazendo drogas em corpos e em cavidades corporais de mortos que saíam do sudeste da Ásia. Eles, é a CIA e o Exército. O maior traficante de drogas do mundo. De longe, é a CIA. E eu vou te contar. Você vai ter algumas informações e mais outras informações. Bruce também vai contar para vocês como esta organização é suja.
Eles estão envolvidos em sequestro internacional, tráfico de crianças, eles estão envolvidos no controle da mente MK Ultra, e o programa continua e continua. E nós vamos documentar essa informação aqui, mesmo, neste auditório. Então ainda estou trabalhando no caso do Dr. McDonald. Tivemos vários recursos e audiências, perdemos todas elas. Ao entrar no caso, eu percebo que as evidências, provas foram perdidas, roubadas, destruídas. Alteraram incidentes incomuns aqui. Na verdade, uma série de 3 grupos satânicos deixaram sinais na cena do crime. Número 1, havia penas inexplicáveis. Havia uma boneca sem cabeça. E havia cortes. E havia uma criança de meio ano com feridas superficiais e picada de gelo. 10 picadas no gelo. E o S estava no meio do peito. Perguntei a Helena o que significa aquilo. E ela disse que representava Satanás. Bem, tudo isso foi apenas o começo do meu conhecimento no assunto. Então, logo em seguida, eu fui convidado para trabalhar em um caso em Nebraska com John Kemp. E no caso de Nebraska, eu voei e fui para lá. Trabalhei de graça. Eu ia fazer disso um hábito. Mas então, afinal, estou ajudando alguém. E John me perguntou se eu me tornaria envolvido mesmo no caso, pois o investigador anterior morreu de um acidente de avião. Era muito óbvio que esse investigador foi assassinado. Ele estava em Chicago, reunindo algumas provas, e ele ligou para um dos associados de John. Olha, disse, um senador do estado, e disse, eu tenho a arma fumegante. Eu tenho a evidência que vai, sem qualquer dúvida, condenar essas pessoas. Contarei mais sobre o caso em 1 minuto. E o avião que ele pegou de noite, em meia hora, fora de Chicago, o avião explodiu e caiu no chão. E o filho dele de 8 anos, Gary Card, eu gostaria de um dia ver essa criança. Ele voltou para Lincoln Instituto e fizeram uma estátua do pai dele na praça. Aquele homem desenvolveu muitas informações. É um homem corajoso. Ele era da patrulha rodoviária de Nebraska. De qualquer maneira, o caso de Nebraska, aprendemos que as crianças estavam sendo tiradas de orfanatos, casas particulares, meninos da cidade estavam sendo conduzidos a Omaha, Nebraska, para Cynthia, distância de 184 mil quilômetros de jatos particulares. Eles estavam indo para Washington, D.C., onde havia senadores. Aprendemos que crianças entre 10, 11 e 12 anos e idosos faziam parte de uma rede, Pobanase em particular. Eles foram usados como isca em shoppings, locais públicos, playgrounds, pátios de escolas e assim por diante. Atrair outras crianças da mesma idade. Essas crianças faziam isso para que levassem as crianças e adultos para aquela área e jogassem eles no carro e saíssem dali com eles. Agora, o que eles estavam fazendo com essas crianças enquanto eles voavam com elas para Washington, D.C.? Eles tinham um condomínio, Larry King. Ele não é o Larry King da televisão que você conhece, mas é um homem negro que era uma estrela em ascensão no Partido Republicano. Ele tinha um condomínio pago de $5.000 por mês. Ele estava na lista da embaixada. Seu salário era $17.000. E essas crianças estavam sendo usadas para festas de orgia sexual com senadores e congressistas, embaixadores, e o que você tem era basicamente que enquadrá-los. Outra fase do caso de Nebraska envolvia o que mais tarde aprendemos ser MK Ultra, Programa de Controle Mental. E Bryce, que é minha amiga, falará muito mais sobre isso sozinha. Essas crianças, muitas delas estavam sendo levadas para fora da base da Força Aérea, no sede do SAC, lá em Omaha. Elas eram torturadas e colocadas em programas de drogas e hipnotizadas, sendo usadas para hipnose.
Elas eram vitimadas por MK Ultra e Programa de Controle da Mente da CIA. E como eu disse, eles estavam envolvidos com o chefe de polícia, Bob Wadman, Harold Anderson e um ex-diretor de Ohama World Hair Society editora, Ohama World Hair. Pessoas proeminentes. Algumas dessas pessoas proeminentes na comunidade estavam envolvidas. O que aconteceu no caso foi encobrimento. Havia 80 crianças inicialmente. Aparecida dos 84 foram capazes de falar, dar declaração, e posteriormente essas crianças retrataram porque elas estavam sendo ameaçadas. Eu disse, isso envolve, entre outras coisas, sequestro, assassinato, cerimônias satânicas. As pessoas do programa MK Ultra afirmam que não há nada disso. O programa MK Ultra é difícil de acreditar. Mas eu tenho material que ficarei feliz em compartilhar com você. Este é um item que está disponível através da pesquisa. É direto da Biblioteca do Congresso, obtida através da liberdade de informação. Memorandos governamentais reais quanto ao MK Ultra para uso. Próximo programa é um obituário de Sidney Gottlieb. E se você pode ler ali, ele fala sobre ser o fundador do MK Ultra, Programa de Controle da Mente. A próxima imagem é com o Dr. Joel West, psiquiatra. A propósito, ele morreu em janeiro e Sidney Gottlieb morreu em março. Eu acredito que ele fala sobre isso neste seu artigo, sobre seu desenvolvimento com drogas e cultos e o controle da mente. Programa. De qualquer maneira, isso é uma consequência do que eu corri para colocar. Por favor, coloque o próximo slide. Apenas algumas das documentações envolvidas. Este é um artigo. Do tempo do Washington Time, o melhor político japonês ligado a Spence Crane. Spence Crane era um agente da CIA, que foi usado para definir esses embaixadores e funcionários públicos nas próximas investigações de prostituição e homossexualismo. Veja a manchete. Eles ficaram muito nervosos porque eram funcionários da administração Bush e Reagan. O Washington Times, também 29 de junho de 89, a propósito, Paul Benazzi, que é das testemunhas principais. Você pode continuar mudando. Olha aí, nesse caso, Benazzi atraiu os aposentos internos da Casa Branca ao público, o que não é permitido lá. Outro artigo diz que havia sexo, drogas e festas para chantagear na Casa Branca. Mude para mim o slide. Por favor, próximo. Eu falei sobre crianças desaparecidas e sobre crianças sequestradas. Este é um artigo do resumo do leitor de julho de 1982. 100 mil crianças desaparecem todos os anos na América. Este é um começo de documentação em que o nosso governo está envolvido. Eles estão envolvidos com o sequestro de crianças. Vou mostrar a vocês. Observe o pentagrama. Indo com ele, indo com aqueles. Trechos de um relatório da Alfândega dos Estados Unidos. Este relatório do Departamento de Tesouraria, em fevereiro de 1987. Na verdade, é 5 de fevereiro. Como na verdade, 2 homens bem vestidos e com crianças, variando entre a idade de 2 a 7 anos e 6, estavam com 6 crianças. Foram presos na Tallahassee, Flórida. Da prisão, a polícia rastreou a van. Essa van ia para Washington
para uma organização conhecida como os localizadores. A alfândega americana foi notificada, e esta é a documentação de uma alfândega americana. O relatório diz assim, por favor, vire a página. Para encurtar a história, a alfândega soube que o Departamento de Polícia Metropolitana obteve mandados de busca e encontraram evidências de cerimônias satânicas, encontraram documentação que crianças estavam sendo sequestradas nas ruas e sendo exportadas e voadas ao redor do mundo. Elas eram levadas para Londres, Alemanha, para o Extremo Oriente e no Oriente Médio. E é como eu disse, o relatório. Volta para a minha última página, faz favor. Eu vou ler ela para o público. Vira para mim. Isso, eu quero o despacho da alfândega. Despacho alfandegário. Isso, ok, isso. Voltei para o endereço do localizador. A propósito, tem o endereço deste. Trecho do relatório. Relatório. Está disponível em 2 de abril de 1987 para uma avaliação final da situação que você tem conversado com o detetive Bradley. Bradley não está disponível naquela ocasião. Havia um terceiro que estava ali e ele foi informado de que todos os dados do passaporte foram entregues ao Departamento de Estado para sua investigação e encontraram passaportes nos cartões que indicavam que os indivíduos dos localizadores da máfia que viajaram para a Coreia do Norte e também para a Rússia, ilegal, na época, de forma ilegal na época, durante a década de 50. É claro que o Departamento de Estado, por sua vez, aconselhou o Departamento da Polícia Metropolitana que todas as viagens de uso do passaporte pelos titulares dos passaportes estavam dentro da lei. E a ação seria tomada como isso incluía viagens normais para a Coreia do Norte e Vietnã. Mas no final dos anos 50 e meados dos anos 70, era ilegal. O indivíduo ainda me aconselhou, diz o relatório, sobre circunstâncias que indicam que a investigação sobre a atividade dos localizadores se tornaram uma questão interna da CIA. O relatório do Departamento de Polícia Metropolitana foi classificado como secreto, não disponível para revisão. Fui informado que o FBI havia retirado da investigação, várias semanas antes, o meu relatório. Antes que o FBI e a Divisão de Contra-Espionagem Estrangeira, que está na sede de instruir o Departamento de Polícia Metropolitana, não aconselharam o FBI e o Escritório de Campo de Washington, o Escritório de Campo Investigativo. De qualquer coisa que tenha acontecido, nessas informações estarão disponíveis e nenhuma ação será tomada, caso encerrado na pesquisa dos localizadores. Descobri que tinha sido a CIA secreta, numa operação desde o início dos anos de 1960, que atuou. Sua principal missão era sequestrar e transportar essas crianças ao redor do mundo. Você pode simplesmente seguir em frente com o slide. Obrigado.